E aí, chega a pergunta, qual a intensidade que eu devo fazer para hipertrofia? Né? Qual que é a intensidade? Vamos trazer um pouco de umas meta-análises aqui que... eu gosto de trazer meta-análises que já englobam muita coisa. O cara pega um artigo aqui, artigo ali, e aí fica muito longo. Então é melhor trazer uma boa meta-análise, que aí você já tem um panorama geral de como está o estado da arte da coisa ali. O que eles estratificaram? Botaram ali três grupos ali os estudos, né? A galera que utilizou baixa carga, que eles classificaram com menos de 60% de URM, ou mais ou menos ali os 15 repetições aqui. Esses 15 repetições eu fiz antes de ler aqueles resultados, então aqui seriam uns 18 ali de acordo com aquela tabela anterior, né? Aqui eu fiz antes ali. Carga moderada seria mais ou menos ali de 60% a quase 80% de URM, que é a carga moderada. E uma alta carga seria a galera que está fazendo acima de 80% de 1RM, ou seja, está fazendo de 8 repetições, né, 9 repetições de acordo com aquela meta-análise para baixo. Né? Então eles estratificaram, isso aqui foram os autores que falaram, né, que eles classificaram as intensidades, baixa, moderada e alta, e foram ver o que os achados dos estudos estavam nos mostrando ali. E o que eles encontraram? Tem uma super leve ali, tipo, favorecimento à alta carga. Mas isso aqui é totalmente sem diferença significativa. Quando a gente está trabalhando, principalmente com carga moderada ali e baixa, indo até a falha, praticamente não tem diferença, né? Porque essa diferença aqui que está apontando é um tamanho de efeito bem pequeno, se não me engano é 0,1, e um P que nem é significativo, ou seja, é praticamente a mesma coisa. Trabalhar com alta carga e baixa carga não muda de nada. Beleza? Baixa carga e moderada carga, mesma coisa. Baixa carga e moderada, um leve favorecimento à carga moderada, né? Só que totalmente ali com um tamanho de efeito bem pequeno e um P também bem não significativo ali. Galera, todo mundo aqui sabe o que é com tamanho de efeito? Como é que eu tô falando aqui? Alguém não sabe o que é com tamanho de efeito? Pode ser sincero ali. Não sabe? Tamanho de efeito seria mais ou menos a magnitude da diferença. Então, tipo assim, quando a gente vê o P, a gente está vendo se um grupo é diferente do outro. Só que esse P, ele é uma medida de probabilidade. Então, isso aqui é até bom mencionar também. O P é uma medida de probabilidade. Então, às vezes, quando a gente fala, é diferente, não é diferente. Por que fala que abaixo de 0,05 a gente considera como sendo diferente? Porque 0,05 é uma padronização que a gente utiliza mais ou menos na ciência, principalmente na ciência do exercício, alguns estudos na saúde utilizam 0,01, dependendo de um fármaco, uma coisa mais pesada ali. Mas 0,05 é por quê? Porque você considera que se você repetir aquele estudo 100 vezes, menos que 5 vai dar um resultado diferente que você encontrou. É uma medida de probabilidade de erro, sabe? Então, se eu pegar, tipo assim, um P deu 0,01, por exemplo, 0,01, se eu repetir aquele mesmo estudo, daquele mesmo método, as mesmas pessoas, etc., você considera que se repetir 100 vezes, só um vai dar diferente do que você encontrou. Ou seja, 99 dá a mesma coisa que você. Ou seja, uma margem de probabilidade bem boa de você estar certo. Né? Então, em ciência, a gente nunca trabalha com certezas. Né? A gente trabalha sempre com probabilidade. Então, eu tenho probabilidade de estar certo, ou seja, meu P está menor que 0,05, então eu tenho a probabilidade de estar certo. Por quê? Porque a probabilidade de você errar, né, é muito pequena, 0,01, é 1 em 100, sabe? Agora, quando eu trabalho ali com o tamanho de efeito, né, o tamanho de efeito vai ser o quê? Quanto que aquele tratamento mudou o meu grupo. Então, tipo assim, se o tamanho de efeito aqui fosse muito alto para alta carga, é porque, além de ser diferente, a alta carga impôs um ganho de hipertrofia muito grande. É como se você estivesse trazendo aquele estudo e jogando um pouco para a clínica, sabe? Tipo, quanto que está gerando de hipertrofia? Porque o P indica a diferença, mas o tamanho de efeito ele vai indicar o quê? Quanto que aquele tratamento aumenta o teu desfecho, né? Ficou claro? Ficou sossegado? Mais ou menos? Tipo assim, vamos supor que eu estou pegando aqui um whey, por exemplo, vou botar um whey e vou botar suplementação de whey no cross-treino, né? O que você quer medir com suplementação de whey no cross-treino? Vamos supor que vão medir hipertrofia. Vamos supor no cenário ideal, né, que a pessoa está treinando bem e no final ela teve hipertrofia. Se ela teve hipertrofia, se um grupo é diferente do outro, né, você quer ver o quê? O que a gente quer ver na ciência? A gente quer ver se você cria uma nova população. Porque se você cria uma nova população com o teu tratamento, você está administrando whey.
Se você cria uma população diferente do controle, você pode falar, poxa, o meu tratamento surtiu efeito. Por quê? Porque eu criei uma população diferente, né? Então a gente está administrando whey lá 2 semanas. No final das contas, você compara as duas populações, controle, que vai ser o placebo, e o whey. Se esse tratamento do teu whey mostrar, cara, essas duas populações são diferentes, ou seja, o meu whey foi eficaz para ganhar massa magra. Mas quanto de massa magra? Às vezes ele foi eficaz, mas a quantidade é muito pequena e não é relevante para a tua clínica. Às vezes o whey chega lá e faz você ganhar massa magra, você ganhou 200 gramas de massa magra. Então o tamanho de efeito, ele vai dizer o quê? Quanto de massa magra que aquele teu tratamento fez você ganhar com ele, sabe? Então dessa forma a gente sempre tem que comparar a medida de probabilidade, que você tem que ver se a probabilidade de você estar certo ou estar errado. Então, por isso quando os estudos dão P 0,5, cara, a gente considera como não sendo diferente. Porque imagina, se você repetir aquilo, 50% das vezes você vai estar errado, velho. Então, tipo, cara, não tem como a gente adotar que aquilo realmente é diferente, sendo que se você repetir 100 vezes, 50 você vai estar enganado, sabe? Da mesma forma que muitas vezes a gente tem que olhar também o tamanho de efeito. Você olha os dois em conjunto, porque às vezes um tratamento teu é diferente, do outro, legal, tratamento diferente. Só que você vai ver o tamanho de efeito, cara, deu baixíssimo. Então eu falei, cara, pô, o que adianta ser diferente se o seu tamanho de efeito também é muito baixo? Isso para tua clínica não vai ter muita relevância, que é a história tipo do whey. Tipo, às vezes você deu diferente, poxa, você tem um N muito grande, e aí você consegue ver a diferença no N muito grande. Tem lá 1000 pessoas, por exemplo. E aí em 1000 pessoas, você bota 500 para cada grupo, o whey aumentou 200 gramas. Às vezes, em 1000 pessoas, você consegue ver a diferença de uma população com outra, porque você tem muito poder amostral, tem muita pessoa nos grupos. Só que, pô, deu 200 gramas, então o tamanho de efeito vai ser baixíssimo. Então aí você não vai conseguir ver muito o efeito do tratamento naquelas pessoas, sabe? Ficou melhor agora? Não. Todo mundo sossegado, tamanho de efeito, P? Não, show de bola. Então, eis aqui muito que aconteceu. Tanto o P quanto o tamanho de efeito, cara, não dá, sabe? Por mais ali que realmente a gente tenha uma leve tendência, mas é praticamente a mesma coisa, sabe? É praticamente a mesma coisa. E sempre quando a gente tem uma meta-análise, esse gráfico que é chamado de forest plot, né? Essas linhas aqui, a gente tem um intervalo de confiança, que eu vou explicar melhor ali até no prático de volume, mas isso daqui é o tamanho de efeito, essa bolinha aqui. Então esse estudo aqui, ó, ele tem um leve tamanho de efeito favorecendo a baixa carga. Esse daqui está no meio, esse aqui está no meio. Esse aqui um leve tamanho de efeito para a direita, que é o moderado. E aí o que eles fazem? Juntam isso tudo e vê que o quê? Que altas cargas, moderadas cargas e baixas cargas é praticamente a mesma coisa, tá? Que aí eles juntam... Por que a meta-análise era o topo da evidência científica? Desde que bem feita com bons estudos. Porque quando a gente faz uma meta-análise, você reúne muitos estudos, então você tem muito poder amostral, porque você reúne muitos estudos, né? Então, é muito difícil às vezes você pegar um estudo e, sei lá, fazer 1000 pessoas. Só que tu pega uma meta-análise e reúne, sei lá, 20 estudos e faz uma estatística desses 20 estudos, então você aumenta muito o seu poder amostral. Então você consegue rodar uma estatística juntando 20 estudos. Então você aumenta bastante ali o seu poder de prova ali, por exemplo, sabe? Só que os estudos têm que ser bons, né? Não adianta fazer uma meta-análise boa de estudos ruins, da mesma forma que não adianta fazer estudos bons e fazer meta-análise ruim, sabe? Então as duas coisas têm que estar boas ali. E moderada carga com alta carga, mesma coisa. Mesma coisa, já dando um spoiler aqui. Moderada carga, baixa carga, alta carga, cara, é bem parecido. E aqui a gente tem outra meta-análise, que essa daqui não estratificou como moderado, botou só carga baixa e carga alta. Carga baixa é considerado abaixo de 60% de URM e carga elevada é considerada acima de 60% de URM. Perceba que muitas vezes essa classificação é dita pelos autores, sabe? Então, vai ter autor que vai classificar de uma forma, outro autor que vai classificar de outra forma. Eu não concordo tanto com a classificação de alta carga, 60%, né? Mas os caras botaram para um lado e para o outro, né? Eu acho que você já falar que 65% de URM é alto e 58 é baixo, né? Pô, a diferença é tão pequena e um já está sendo estratificado como baixo e com o outro como alto, né? Então eu acho meio complicado. Mas no final das contas, para ser sincero, não ia mudar tanto o resultado, mas é só mais uma chatice minha aqui. O que eles podem ver? Tamanho de efeito, ó, lembra lá, 0,02. Se é 0,03 de tamanho de efeito, cara, o efeito é muito pequeno mesmo, né?
Então, ele levemente puxa ali para o alto peso, só que como é um efeito muito pequeno, 0,03, é como se fosse os 100 gramas de massa magra que a gente falou ali, tipo, pelo amor de Deus, vai ser nada, sabe? Então, você fazer ele com alta carga e fazer com baixa carga, seria completamente parecido. Outra coisa seria que, por exemplo, tamanho de efeito 0,9, tamanho de efeito 1, 1,2, pô, já é um efeito maior, né? Aí já é um efeito mais robusto, aí a gente poderia falar que a alta carga é melhor. A gente já consegue ver que é um tamanho de efeito bem pequeno. Então, alta carga e baixa carga, por essa outra meta-análise, né, confirmando a outra, é a mesma coisa.